Oi, 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 seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou aqui de volta para compartilhar com você mais conteúdos aqui do universo das terapias integrativas, terapias holísticas, também conhecido como naturopatia. E hoje quero compartilhar com você o elemento água, que faz parte do que? Da medicina tradicional chinesa. Se você nunca estudou, não ouviu falar, fica aqui comigo para que você possa entender um pouquinho mais como que funciona essa medicina tradicional chinesa que saiu lá do Oriente no século passado, chegou aqui no Brasil e hoje está chegando aí na sua casa através desse vídeo e através desse meu compartilhamento. E se você ainda não assinou aqui, não segue o nosso canal aqui da Humaniversidade, clica aqui embaixo no sininho, assina e também fique à vontade para compartilhar tudo que você está estudando ou acompanhando aqui no canal com os seus amigos, seus familiares, se isso fizer sentido para você. Por que eu estou falando isso? Porque essa é uma forma de você me ajudar aqui a Humani para que a gente possa impactar ainda mais pessoas com os conteúdos que eu e os nossos professores da Humani estamos aqui criando para você, ok? Então vamos lá estudar o elemento água? Muito bom! Como eu falei em outros vídeos, se você está aqui me seguindo, está acompanhando a Humani, então se você não assistiu, pode ir assistir sobre os 5 elementos, sobre outros conteúdos aqui do elemento madeira também que eu já falei. Aqui nós temos o quê? Dentro da medicina chinesa, um ciclo, que é o ciclo de geração e de dominância. E o elemento água, ele faz parte do quê? Da nutrição de todos os elementos. Então a gente tem o ciclo que tem as flechinhas aqui do lado de fora, que é um elemento criando, gerando o outro, e o ciclo de dentro, que é o ciclo do controle, que é um elemento dominando o outro. Então tudo no universo faz parte dessas duas leis, geração e controle, geração e dominância. E aqui você pode observar dentro dessa imagem que está aparecendo para você as flechinhas para baixo, que representa o quê? A água, ela vai para as profundezas, é isso mesmo. E o elemento água é o que dá origem a tudo aqui nesse planeta. Haja visto que o nosso corpo, ele é composto de quase que 70% de água, para que esse corpo possa estar vivo, nutrido, né? Líquidos internos e a água em geral. E é o néctar, né? A água é o néctar dos deuses, é a que mantém a vida nesse plano, nesse planeta. E como nos outros elementos, o elemento água, ele também pode ser conhecido como o primeiro dentro do ciclo dos elementos ou o elemento madeira. Então depende da literatura, começamos os ensinamentos no elemento madeira ou começamos os ensinamentos no elemento água. E a água representa, dentro da vida humana, o intrauterino, que é quando você nasceu ou quando você estava sendo gerado dentro do útero da sua mãe. E aí nós herdamos o que nós chamamos a energia dos ancestrais, que dentro do nosso corpo é guiado ou é orientado através do quê? Através do rim esquerdo e rim direito, que são responsáveis pela água e o fogo do corpo, que representa, né, a água ou as vias das águas na parte inferior do nosso corpo. Quem tem o domínio são os rins. Por que eu estou falando isso? Porque cada um dos elementos tem as suas correspondências ou os atributos, e aqui nós temos o quê? Órgãos e vísceras. É isso mesmo. O rim é o órgão e a víscera é a bexiga, que são responsáveis pelo quê? Por eliminar os detritos através do quê? Através da urina. Então eles representam o quê? As águas do nosso corpo. Fator climático é o frio, estação do ano é o inverno, órgão do sentido é o ouvido, que é onde acende, onde a gente pode observar determinadas disfunções também do ouvido. Então ele se abre, né? O elemento se abre no ouvido.
Tecido são os ossos, então toda vez que você tem algum tipo de problema ósseo, a gente atribui a um tipo de desarmonia desse elemento. Emoções é o medo e excesso, a expressão é o gemer. Então às vezes quando a gente está com medo, a gente geme de medo, né? O sabor é salgado e o aspecto é o armazenamento. Então essas características, quando a gente estuda a medicina tradicional chinesa, a gente usa para quê? Para observar e fazer uma avaliação energética ou também para tratar. Então existem vários tipos de tratamentos que quando a gente percebe uma desarmonia, um desequilíbrio, uma desordem no movimento da energia desses elementos dentro do corpo, então a gente vai recorrer a essas características. Primeiro observando para fazer a avaliação e depois o que eu posso usar dessas características para tratar, tá? Muito bom. Sem água não haveria vida, mas 70% do nosso corpo é composto de líquidos internos, de água, que representa o fluxo contínuo da nossa vitalidade. Por isso que a gente fala que os rins, eles representam o quê? A nossa vitalidade, a energia ancestral, aquela que a gente herda dos nossos pais, segundo a medicina tradicional chinesa. A natureza física da água, então, simboliza a sabedoria da natureza que acompanha com as mudanças do ciclo das estações. A água é incolor, inodora e iníspida, transparente, sem cheiro e sem gosto, mas representa o que eu falei, o néctar dos deuses, né? Então aqui representação da natureza, dos ciclos da natureza, né? Dentro da água, que toda a natureza depende da água. Quanto mais profundo você está disposto a mergulhar, mais você pode se encontrar. E aí fica a pergunta, quão profundo você está disposto a mergulhar para você se encontrar? Porque quanto mais a gente mergulhar dentro de nós mesmos, né, mais a gente vai encontrar a nossa essência. E as emoções estão associadas à água, são as lágrimas derramadas, transbordam as ondas das sensações que vêm inundando nossos sentimentos. Então, as lágrimas é uma das expressões que a gente tem, né? Quando a gente precisa se conectar com os nossos sentimentos, a nossa profundeza, digamos assim. Então a gente tem que atravessar os medos que nos impedem de ver, de fato, os nossos aspectos sombrios, quem nós somos. E a água, então, ela representa isso. Qual é o mergulho que a gente precisa dar dentro de nós mesmos, né? E quando a gente fala de características emocionais, a gente tem o sentimento, as emoções, a expressão e as atitudes. Então, os sentimentos de medo com a emoção que vem e transborda em segurança. A expressão gemido rouco, então a gente fica aquele gemido, assim, tenta se esconder, principalmente quando a gente está com medo, a gente não quer nem respirar para a gente não mostrar o quanto a gente está inseguro dentro de nós mesmos. Atitude de temor, virtude é a sabedoria, quando a gente tem a virtude do elemento água, a gente se torna uma pessoa sábia. Haja visto que dentro das características de cada um dos elementos, o elemento água ele pode tanto representar o nascimento, a fase intrauterina, como também a fase da velhice, quando a gente vai angariando todas as experiências da vida, né? Então também pode estar atribuído à velhice. Qualidade é a persistência e o temperamento positivo é confiança e coragem. Então quando a gente está no aspecto positivo desse elemento, a gente é capaz de confrontar os medos mais obscuros que temos dentro de nós e acessar a coragem. E o temperamento negativo é quando a gente sucumbe a esse medo e a gente se acovarda. Então eu paraliso diante dos medos que se apresentam, sejam eles medos físicos, do ambiente físico ou psicoemocionais. E haja visto que o medo, como eu sempre falo, é a raiz da mente humana e aqui está associado ao quê? Ao elemento água. Me lembro, há muitos anos atrás, num dos primeiros cursos que eu fiz, que eu tive que apresentar um TCC, eu estava morrendo de medo de apresentar o TCC, mas o meu TCC foi sobre medo e o elemento água, as características da água
em relação ao medo, que tinha a ver com a medicina tradicional chinesa. E foi muito bom eu ter feito esse TCC, porque eu aprendi muito sobre como vencer o medo, como não me acovardar diante das minhas inseguranças, a minha falta de autoconfiança e confrontar e ir atrás dos meus objetivos. Então, a personalidade água. A personalidade água é um indivíduo de personalidade atento, rápido, esquivo, eventualmente medroso, às vezes audacioso, ágil, hipersensível, vai captar bastante e absorver tudo que está no ambiente, seja de coisas boas como de não, né, as coisas ruins também, para si. Então é um tipo de pessoa meio que vai absorvendo, é um tipo esponja, né? Adaptável, fluido, evita confrontos, encontra soluções rapidamente, luta pela sua sobrevivência e não tolera ser aprisionado. Então, o tipo de personalidade do elemento água é um tipo muito adaptável também, porque a água, ela é adaptável, né? A água, ela pode ir pelas profundezas das rochas, vai abrindo espaço, né, num rio, pode ser uma onda feroz, brava, uma onda bem branda, pode ser um chafariz, a água pode ser quente, fervente, a água pode ser um vapor, né? A água pode se tornar um gelo. Então, uma pessoa do elemento água, ela é muito, muito moldável, flexível, ela é muito fácil de se moldar, inclusive, ao ambiente e às pessoas, tá? Então, na personalidade água, a gente tem o duplo yin e yang, né? Que a gente fala, essa imagem do yin e yang tem esse aspecto yin, adaptável, em harmonia com o seu potencial individual, e yin tem noção do perigo, tem controle sobre as emoções e possui um caráter reservado. Então, a gente tem o aspecto yin e yang, e dentro do nosso corpo representa o rim esquerdo, o aspecto yin, e o rim direito, o aspecto yang, que é o fogo no direito e no esquerdo a água. Então, que representa a personalidade água. O temperamento também de quem é água é aquele que trabalha sutilmente se infiltrando a partir assim de ir se moldando, né? Em busca de o quê? Dos objetivos, e nunca é muito direto. Então evita confrontos, né? Não gosta de confrontar de frente assim com os inimigos. Pode ter atitudes ambíguas porque nunca entra em choque com ninguém, não gosta de confronto. É quase que o oposto de quem é madeira, que gosta já de ir para ação e confrontar e já dar uns berros. Aqui ele é mais sutil, digamos assim, quem é de temperamento água, tá? Tem muita habilidade de convencer os outros e fazer as coisas para o seu benefício. Pode se tornar até manipulativo e egoísta. Devido à falta de constância, o seu temperamento tem pouco poder de decisão, pouca determinação e muitas dúvidas. Pode se tornar desconfiado em relação a si próprio e desenvolver também a sua baixa autoestima. Então, muitas vezes, uma das coisas que o temperamento água tem, ou uma pessoa que tem muita água, né, nos elementos, é um tipo que apresenta um certo recuo, às vezes muito medroso. O medo é uma das coisas que faz com que ele se acovarda, a baixa autoestima, sabe, não bate de frente. Você conhece alguém assim que tem um pouco desse temperamento água? Quer dizer, todos nós temos todos os elementos, só que às vezes a gente está mais evidenciado do que outro elemento, ou às vezes a gente está mais na dor de um elemento e mais na fortaleza do outro elemento. Então, lembra que todos nós somos compostos dos 5 elementos. Então, tem épocas na nossa vida que a gente está um tanto mais com baixa autoestima, um tanto mais medrosos. Só que tem muitas pessoas assim que você olha, ela é o medo andando. Olha para a pessoa, ela tem muitas características do elemento água. Então, isso significa o quê? Que você precisa trabalhar, e se você não sabe como trabalhar os elementos, você pode procurar uma terapia como a acupuntura, a massagem ou as técnicas integrativas como a moxa bustão, a fitoterapia, que tudo isso vai ajudar você, a ventosa, que são técnicas específicas dentro da medicina tradicional chinesa que ajudam a harmonizar, equilibrar tanto o ambiente ou o organismo físico
como os aspectos psicoemocionais, tá? Faz sentido para você? Sim? Então apresentei aqui o elemento água, espero que você tenha gostado e se você gostou, não esquece aí de compartilhar com os seus amigos esse conteúdo. Harion, Harion, e a gente se vê num próximo vídeo.